A todos aqueles que vierem a ouvir esta mensagem, aos seguidores, aos irmãos, aos familiares, o meu desejo é que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, dispensando amor, paz, força, perseverança. Porque o mundo em que nós vivemos, ele é volúvel. A história, ela é como a onda do mar, ora boa, ora ruim, e assim também é a nossa vida. Por isso, as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Os vídeos que nós gravamos não são para a nossa apresentação pessoal, mas estritamente para a glória de Deus. Por quê? Porque a palavra foi Ele quem escreveu. Ela é aplicada ao nosso coração por Ele. E é ela que nos avisa da justiça e do amor de Deus. Portanto, é para a glória de Deus. Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Também, se você tem prazer em publicar ou anunciar ou falar da palavra de Deus, você pode auxiliar-me compartilhando este vídeo, comentando, notificando, compartilhando, e você esteja à vontade, porque a palavra é do Senhor e ela é para todas as pessoas. E nós fizemos o primeiro vídeo e argumentamos a primeira maneira de como ouvir a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre 3 maneiras. E essas 3 maneiras, estamos falando um vídeo para cada maneira. E hoje é a segunda parte. E o nosso texto na palavra de Deus que nos dá essa direção está em Romanos 10, dos versículos 16 a 21, que iremos ler agora. Ouçam com atenção. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a voz do Senhor e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve a dizer, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. É interessante o texto aqui. Ouve, mas não entra. Muitos dizem, tem que entrar aqui e sair por aqui. Eu digo, tem que entrar aqui e voltar. Não tem que passar pelo meu cérebro. Então, o verso base do texto para nós hoje é o verso 18. Olha o que ele diz, né? Mas pergunta, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Olha, toda a terra se faz ouvir a voz do Senhor. A natureza, os pássaros, tudo. É a voz. As suas palavras estão até os confins do mundo. Não existe lugar que não esteja a palavra do Senhor. Porém, o ouvido humano, enquanto o que ouve por ouvir, que foi o primeiro argumento, presta atenção, mas deixando ao mesmo tempo de ouvir, e aqui eu estou falando da atenção e de absorção, pois ouvem para contradizer, isto é, ouve e rebela-se contra a palavra, não a aceita como a absoluta verdade. Muitos se preparam para derrubarem o ministro, o professor da escola dominical,
que está ensinando a verdade, não as interpretações humanas. Como os judeus hipócritas arquitetavam com astúcia planos para pegarem Jesus em contradição em alguma palavra. Os que ouvem sem atenção não discutem, não se rebelam no momento da audição, mas têm uma fé diminuta, ou seja, não chegam à profundidade doutrinária. E nesta pequena fé, ou seja, a fé comum sem o revestimento do Espírito Santo, também causa problemas na igreja. Isaías 6 diz assim: ouves de fato e não entendeis, e vedes, é verdade, mas não percebeis. Quer dizer, está aí nos olhos, mas parece que tem uma venda que ofusca, e é como se você estivesse vendo um vulto. Essa é a expressão lá de Isaías. Todos estão ouvindo o Evangelho neste instante, e a exortação que nele está. Porém, quanto estão com a atenção voltada para entender o que a palavra está ensinando neste momento? Quantos que seus pensamentos estão longe, apesar da presença deles aqui? Quando ouvem alguma coisa, eles se relacionam com as coisas que estão no mundo. Quantos no culto ou nas reuniões religiosas estão a conversar com a pessoa do lado, ou com a atenção voltada para o celular, ou com a atenção voltada para o vizinho, como ele está vestido, deixa de vestir, como ele está se comportando, e não percebe que ele mesmo está mais incluído nesta coisa do que os que são observados por ele. Tem muitas outras coisas. É comum o pai de família falar para os filhos se comportarem, que sejam obedientes. Porém, eles mesmos não são, nem não se dão como exemplo. Igualmente, a Bíblia nos mostra como desfrutar da harmonia com o Pai Celestial. Quando estamos examinando a palavra do Pai Celestial, a Bíblia, ouvindo-a com atenção e cuidando na prática do que ela nos fala e ensina, estamos ouvindo a voz do Pai Celestial e não apenas ouvindo. Estamos prestando atenção e queremos entender. Aqueles que ouvem sem atenção tanto podem ser orgulhosos ou aparentemente humildes, mas o interior, lá no fundo, o coração, a mente, ambos estão cheios de malícia e vazio da palavra e prontos para provocar contendas. Estes, normalmente, são os desanimados na igreja, ou mesmo como os de Laodiceia, no livro do Apocalipse lá, mortos, ou aliás, mornos. Quando estamos ouvindo ou meditando na palavra de Deus, qual a intenção do nosso coração? É apenas uma audição, como se estivéssemos em um teatro? Aliás, no teatro, às vezes, a gente sai comentando e falando, você viu? Mas, às vezes, sai da igreja vazio, não comenta nada. Outros estão lendo como se fosse qualquer livro, palavra, como escrito por homem comum, como muitos dizem. A Bíblia foi escrita por homens. No entanto, eles creem nos escritos humanos e não creem neste que é a palavra de Deus. Quando estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos concentrados para perceber o que realmente ela nos ensina? Ou estamos como se estivéssemos vagando sem rumo? Uma aparente atenção, mas com o pensamento voltado para tudo o que agrada à carne, mas é prejudicial ao espírito. Portanto, ouçamos com atenção verdadeira a palavra e guardemos em nosso coração e pratiquemos verdadeiramente esta palavra para darmos glória e glorificar o nome de Deus em
todos os nossos dias. Como eu estou me comportando diante da palavra de Deus e, por consequência, diante de Deus? Eu temo o juízo final? Eu tenho convicção da salvação? Eu sei que vou de volta ao paraíso ou eu vou para um lugar de tormento eterno? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.